Bom, a gente sabe que o Moro foi um dos últimos vilões apresentados em Dragon Ball Super. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o Moro, né? Afinal, ele foi um vilão bom, ele foi um vilão ruim, ele tinha potencial pra ser melhor, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então você vai me ajudar demais com o seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, primeiramente a gente vai falar aqui um pouco sobre a história do Moro. O Moro não foi um vilão que, tipo, teve uma puta história antigamente, que mudou ele totalmente. Ele não foi feito pra ser esse tipo de vilão. É bem nítido que o Moro, ele foi feito pra ser aquele vilão mau, saca? É um vilão que ele é simplesmente mau e ponto. Não tem essa de mais ou menos. Aquele típico vilão de Dragon Ball Z, entre aspas. Então, analisando que nessa saga o papel do Moro seria ser apenas o vilão mau e ponto, acredito que não era necessário a gente ter um puta desenvolvimento dele com o passado dele, essas coisas. Então eu acredito que o fato do Moro não ter uma puta história muito bem trabalhada no passado dele, não é algo que vá prejudicar o personagem em si, até porque isso não era o foco daquela saga, né? Um dos maiores exemplos disso é o Freeza, cara. Na saga de Namekusei você não sabe literalmente nada sobre o passado do Freeza. E mesmo assim ele é considerado um dos, se não o maior vilão de Dragon Ball. Bom, agora vamos falar aqui um pouco sobre a proposta do Moro. Eu achei muito da hora a proposta do Moro dele ser um cara que, tipo, ele é um mago de milhares de anos atrás, cara. Porque você iria fugir um pouco do padrão de Dragon Ball. Você teria um vilão que em teoria seria muito mais versátil, já que ele teria milhares de magias, até porque ele é um mago de milhares de anos atrás. E como ele tem milhares de anos de vida, você também espera que ele seja alguém muito experiente. Porém, essas duas coisas vão ser os pontos negativos do Moro, porque essas foram ideias bem interessantes para um vilão de Dragon Ball. Porém, elas acabam sendo totalmente descartadas lá pro meio da saga. Falando aqui um pouco da magia do Moro, cara, o Moro ele tem poucas magias, ele apresenta poucas magias na aparição dele. As únicas magias principais que a gente vai ter é quando ele solta lava do núcleo do planeta, a absorção de energia, né, que é a magia mais forte dele, e no final da saga que ele se funde com o planeta Terra. E cara, pra alguém que veio com uma proposta de ser um mago, cara, eu esperava simplesmente muito mais. Eu acho que ele tinha que ser um dos vilões mais versáteis de Dragon Ball. E talvez você pense que essa questão de magia não seja algo que combine muito com a proposta de Dragon Ball, já que a maioria das lutas de Dragon Ball são mais porradaria. E isso até certo ponto é verdade, mas isso não impede de você dar mais versatilidade pro vilão. Por exemplo, o Moro podia colocar, sei lá, uma armadura de Ki ou fazer até mesmo como o Zamasu fez na saga do Black, que ele abria uns portais de dimensões pra acertar um soco, cara. Então essa técnica do Zamasu que eu mostrei pra vocês foi uma junção bem interessante de um ataque corpo a corpo com a mágica, cara. Ele conseguiu juntar as duas coisas e fazer uma luta bem versátil. Porém, o Moro não, cara. O Moro ele aparece ali com umas 3 magias e é isso a saga toda. Talvez você ache isso bom, até porque na metade da saga ele acaba se encaixando nos padrões de Dragon Ball e lutando apenas no corpo a corpo, mas eu esperava um pouco mais para um mago. E falando aqui um pouco da experiência dele, também foi algo que deixou um pouco a desejar, porque como ele é alguém que tem milhares de anos de vida, você espera que ele vai ser alguém muito experiente. Então por mais que o Moro acabe demonstrando conhecimento sobre algumas coisas do passado, em alguns momentos a experiência dele deixa a desejar. Como por exemplo quando o Goku dá a semente dos deuses pra ele. Obviamente foi algo que ele nunca passou antes, né? O Goku queria simplesmente salvar a vida dele, e era algo que ele realmente não esperava, então por isso que ele ficou um pouco afobado, mas ainda assim eu esperava um pouco mais. O que ele podia fazer naquele momento era se acalmar e usar a magia dele pra tentar fugir e depois pensar no outro plano de derrotar o Goku, que nem ele fez com o Vegeta. Mas não é isso que acaba acontecendo, ele acaba se afobando ali e acaba de novo atacando o Goku. Enfim, essa questão de magia e experiência foi algo que foi bem implementado lá no começo da saga, porém depois que o Moro chega na Terra parece que ele está com foda-se pra isso, ele só cai na mão mesmo. Agora vamos falar aqui um pouco sobre o visual do Moro. Cara, o primeiro visual do Moro, cara, eu achei simplesmente muito foda, porque além dele conseguir passar aquela vibe de vilão, ele conseguia passar a imagem do que o personagem realmente era. Quando você olhava aquele primeiro visual do Moro, você realmente conseguia enxergar um mago de milhares de anos atrás. Então por isso que eu achei um visual muito foda, porque além de ser muito bonito, ele conseguia passar essa visão do personagem. Além dele ser um bode, né, mano? Porra, quem que não gosta de um bode, né, velho? Cara, eu achei muito foda essa questão dele ser um bode, tá ligado? É simplesmente genial. O segundo visual dele deixa um pouco ali a aparência de ser um ser mais experiente, mas ele ainda dá a sensação ali de ser um mago. E o mais importante de tudo é que ele continua com a cara de bode dele, né? Porém, quando ele absorve o 7-3, ele acaba mudando um pouco a visão do personagem. Porque o visual do Moro fundido com o 7-3 não dá a sensação de que ele é um mago e nem de que ele é alguém experiente. Ele dá a sensação de que ele é apenas mais um cara que cai na porrada e que é novinho, entre aspas. E por incrível que pareça, isso é o que realmente acontece, né, cara? Tipo, depois que ele pega esse visual, ele continua não usando magia e parece que ele perde um pouco a experiência dele. E falando aqui um pouco sobre o final do Moro, eu achei muito foda na minha visão, porque eu gostei muito da ideia do Moro ser meio que um Megazord, tá ligado? Os únicos que a gente teve, que eu me lembro, foi o Vegeta Ozaru, né, na saga do Saiyajin, o Zamasu na saga do Black e o Onirasa lá no Torneio do Poder, mas o Onirasa não era o vilão principal. Só que dessa vez foi até que diferente, né, porque ele simplesmente
simplesmente não cresceu de tamanho. Ele se fundiu com a Terra, né, cara? Então toda essa questão de ser algo inédito ali pra um vilão de Dragon Ball, eu pelo menos gostei bastante dele travar ali uma batalha de Megazords com Goku. Foi algo inédito, né, cara? Tipo, uma batalha assim de Megazords foi algo inédito e que eu gostei bastante. Mas falando aqui sobre uma visão geral do personagem, eu acho que o Moro, ele conseguiu cumprir muito bem o seu papel de ser um vilão, tá ligado? Um vilão que é simplesmente mal e foda-se. Ele acaba gerando cenas muito marcantes e de certa forma muito brutais, mas eu acho que ele conseguiu passar muito bem a vibe de ser um vilão ali da época de Dragon Ball Z. Mas eu acho que é isso. Caso você queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso, beleza? Valeu, falou e tchau.